Então, continuando, que o vídeo parou por causa do excesso de coisas no meu celular, a questão do guarda municipal da reserva de vagas para viaturas e que ele deixou o pessoal entrar. Finalidade e eficiência, porque havia uma finalidade que é estacionar, deixar guardada as viaturas responsáveis. Então, quando alguém fala de finalidade ou eficiência, eu considero a mesma coisa, porque a gente sabe que isso é questão de corrente doutrinária, tá? E a questão da impessoalidade, que eram todos mais ou menos corporativos, ele deixou, mas enfim, eu considero menos a impessoalidade, tá? Mas considero mais finalidade e eficiência. Por quê? Muita gente colocou moralidade. Gente, moralidade é fazer coisa errada, coisa ilegal, coisa que a lei prediz como, vou usar um termo comum, safadeza, tá? Mas não é esse o caso, apesar de ter uma ligação e eu não ter tirado todos os pontos de quem prevaleceu nessa questão aqui, tá? Da moralidade. Mas eu dei total para aqueles que optaram por falar de finalidade e eficiência, tá? A terceira questão é a mais fácil. Olha só. Gildo, delegado de polícia, recebe a visita de um representante de uma grande empresa. Este representante, de forma ardilosa, oferece um acordo a Gildo. O acordo consistia na permissão para que funcionários da empresa pudessem buscar as mercadorias contrabandeadas que tinham sido apreendidas naquele dia. Em troca, o delegado ganharia R$1 milhão em dinheiro. Gildo simplesmente prendeu o tal homem. Gente, isso aí eu aceitei várias respostas, tá? Eu fiz a prevalecência da questão da moralidade. Por quê? Porque isso mostra o que é. A moralidade tem a ver com aquela questão de não obter vantagem. Eu acho que eu consegui resumir melhor do que em todas as aulas, tá? É não obter vantagem, é se manter probo. O que é probo? Reto, né? Honesto, sem se deixar levar pelas vantagens indevidas. E, obviamente, quem falou de legalidade, com certeza. Por quê? Também considerei da mesma forma. Porque se vocês que já cursaram direito penal, nos crimes relativos à administração pública, atenção a isso, porque tem muita relação com a nossa disciplina. Você vai ver enumerado, tipificado no Código Penal, várias infrações, várias ações que dizem respeito a esse desvio, né, de conduta, de obter vantagem de forma ilícita. Então essa relação com a legalidade também está bem presente aí nessa questão, tá? 4. Aí são questões, a 4 e a 5 são questões meramente teóricas, tá? Mas eu vou discutir um pouquinho aqui. Qual a relação entre os interesses individuais do cidadão com o interesse público? Pode existir coesão entre o interesse particular daquele que exerce o poder da administração pública e a supremacia do interesse público? Explique brevemente. Era uma questão para você divagar um pouco, né? Para haver coesão, interesse particular, né, daquele que exerce a administração pública e a supremacia, pode existir. Porque o indivíduo, de repente, ele obtém uma vantagem também com a coletividade. Olha aquele caso da rua que eu contei para vocês, né? Eu quero que asfalte minha rua, vai valorizar minha casa, mas também vai beneficiar todo mundo. Então pode haver esse tipo de coisa, sim, mas você tem que deixar claro, e isso até tirei alguns décimos de algumas pessoas, que o interesse público tem que sempre prevalecer. Isso é indiscutível, tá? A questão 5, eu notei que muita gente saiu simplesmente escrevendo o que eu havia escrito no quadro, tá? E eu acho que, por mais que não esteja errado, eu acho que vocês poderiam ter ido além, né? Não além no sentido, eu sou melhor que a professora. Não, além no sentido de que não é só isso, tá? A questão 5 é o seguinte: qual a relação do direito administrativo com o poder executivo? Responda de forma simples e dê exemplo dessas relações. Muita gente não deu exemplo, né? Que eram exemplos simples. Por exemplo, o chefe do Executivo Federal
pode nomear quem ele achar melhor para ministérios, para secretarias, né? A resposta, teoricamente, tirando o exemplo que ficaria melhor, o Poder Executivo organiza a estruturação estatal, sendo que esta organização e estrutura são objetos de estudo do direito administrativo. É a partir daí. Então muita gente colocou, porque o Poder Executivo organiza a administração pública. Não é só isso, tá? Mas algumas pessoas conseguiram chegar num objetivo. Obviamente que isso aqui não era para fazer nenhuma dissertação de mestrado nem nada. Mas no geral a coisa foi satisfatória, mesmo porque, né, a gente teve a facilidade de obter algumas consultas aí, como eu liberei para vocês. Então, gente, agora a gente vai falar da prova que vocês vão fazer de forma virtual. Como? Vocês vão responder as questões já estão no Zap, já estão no Moodle, tá? Então não tem desculpa, tá? Eu vou dar algumas instruções. Em termos de enviar, vocês vão fazer o seguinte: vocês podem fazer via computador, mas nem todo mundo tem disponível. Pode fazer manuscrito, fotografar, mandar para o meu Zap, que já está no grupo, que todo mundo sabe, que está aqui no quadro, que eu já publiquei no Zap também, tá? Manda para o meu e-mail, manda para o meu Zap de forma inbox, não em grupo. Aí eu vou enumerando quem mandou. Voltando, prazo 3 de abril, sexta-feira que vem, até às 22 horas, tá bom? Então vamos lá. As instruções já foram dadas, tá? Então vamos ver aqui o que a gente tem. Na verdade, por ser algo feito à distância, vocês vão ter uma facilidade de poder consultar. Por isso que eu fiz o seguinte: questões com no mínimo 5 e no máximo 20 linhas, tá? 1. Defina com suas palavras o que é designado pela ideia de supremacia do interesse público e relacione essa ideia ao princípio da impessoalidade. Primeira coisa, vocês vão falar com as suas palavras sobre o que é supremacia do interesse público. Depois de falar sobre isso, vocês vão relacionar, ou seja, que relação que tem, como se liga com o princípio da impessoalidade. Criatividade, gente. Como isso se liga ao princípio da impessoalidade? É muito fácil falar da supremacia do interesse público, mudar algumas palavrinhas, mas como isso se relaciona ao princípio da impessoalidade? É isso que eu quero. 2. De forma ampla, o que pode ser entendido como administração pública? Inclusive eu já passei isso no quadro, mas eu quero com as palavras de vocês. Relacione essa questão da administração pública com esse conceito, as suas principais características. Eu também passei, me parece que são 6 características, e vocês vão relacionar essa ideia de administração pública com cada característica passada. Também é questão de desenvolvimento de texto, e é isso que eu valorizo. Questão 3. Segundo seu pensamento, qual o princípio da administração pública que melhor se relaciona à ideia de supremacia do interesse público? Justifique sua resposta com lógica e coerência. É a coisa que eu mais prezo. Lógica e coerência na sua resposta. Você pode nem ter razão. Se seu texto estiver bom, comove. Se o texto estiver bom, já mostra a sua capacidade de raciocínio, tá? Então, o que vocês vão fazer? Dentre aqueles princípios todos que nós aprendemos, qual aquele que, na sua opinião, você vai justificar de acordo com seus argumentos, mais se relaciona à ideia da supremacia do interesse público? Qual deles que é? Eu quero saber de você. A questão 4. Como você entende em termos práticos e exemplificativos? Eu quero que você, na medida do possível, me dê exemplos. As exceções à publicidade dos atos administrativos. Nós sabemos que existe o princípio da publicidade dos atos administrativos. E existem as exceções, eu ressaltei isso com vocês. Essas exceções, elas se justificam por quê? Me dê exemplos, por favor, é isso que eu quero. Por fim, nós temos a questão 5. Quais as diferenças e as congruências entre os princípios da moralidade e da legalidade? Diferenças entre moralidade e legalidade. Isso é para pensar.